sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao nosso podcast Ciência Acessível. Esse podcast é uma iniciativa do Centro de Pesquisa do HCFM-USP, da nossa área de comunicação. E o podcast visa falar de assuntos que atravessam o nosso cotidiano, que também tenham a ver com a ciência, para trazer tudo isso de uma linguagem mais acessível a vocês. E hoje vamos então apresentar a nossa convidada. A gente vai receber a professora de Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que também é membro da Academia Brasileira de Ciências, comendadora da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro da Academia Mundial de Ciências desde 2019, trabalhou com o desenvolvimento da vacina profilática contra HPV e é considerada uma das autoridades mundiais em HPV. Seja bem-vinda, doutora Luísa Villa. Muito obrigada, estou muito satisfeita de estar aqui. Nós que agradecemos, viu? Obrigada mesmo. Que bom. E doutora, antes da gente começar o nosso papo, a gente começou a fazer uma autodescrição aqui, porque algumas pessoas, né, que não têm acuidade visual em 100%, para que elas possam acompanhar a gente também. Então eu vou começar a minha autodescrição, se depois você puder seguir também fazendo o mesmo, tá bom? Perfeito. Eu sou uma mulher branca, estou sentada em uma cadeira preta, estou com roupas pretas, com um kimono por cima florido, tenho cabelos castanhos claros, tenho tatuagem nos braços e isso, estou em frente a uma mesa com caneca e papéis que me guiam no dia de hoje. Legal isso. Eu também sou uma mulher branca, já na terceira idade, com cabelos brancos, ou grisalhos, né? Isso. Grisalhos quase brancos. Estou vestindo uma calça preta e uma blusa bastante colorida, sentada a uma cadeira preta, no mesmo ambiente, com essa mesa à frente. Tendo a sorrir bastante. Então, talvez quem não me veja saiba que eu estou sorrindo. Doutora, muito obrigada, viu? Então, vamos começar pelo começo, né, para todo mundo poder acompanhar a gente. O que é o HPV e como que ele pode afetar a vida da gente? O HPV é um vírus, um pequenininho vírus de DNA. Por que eu falei DNA? Porque tem vírus múltiplos, DNA, RNA, esse é de DNA. É um vírus pequenininho, que pode causar verrugas genitais, verrugas anais, mas também, dependendo da sua persistência no organismo e do tipo de vírus que é, qual deles que está infectando, pode chegar até a lesões que se transformam em câncer. Então, é importante destacar, porque esses vírus são conhecidos há 60 anos, sempre existiram, mas eles foram descritos na ciência mais recentemente. E se começou com a questão deste vírus e o câncer do colo do útero, para depois entendermos que ele podia causar outras doenças. Entendi. E quais são as formas de contágio, né? Como que as pessoas entram em contato com esse vírus? Essa pergunta é fundamental porque ele é um vírus pequeno, que quase sempre não causa sintomas. É muito diferente do que a gente está ouvindo aí com certas doenças, Covid, agora dengue. Esse não, esse é um vírus que é silencioso. Passa despercebido, né? Muito despercebido, independente da região onde ele afetou o organismo. Mas ele é transmitido de forma muito eficiente por contato. E se eu considerar o colo do útero, ou o canal anal, ou a vulva, ou a região genital masculina e feminina, a forma mais eficiente de transmitir é através do contato sexual. Mas não apenas. Ele pode ser transmitido por manipulação, por jogos sexuais, por instrumentos, até poderia ser por roupa, é que a gente não sai por aí dividindo assim a roupa, né? Até pode, mas não é comum. O mais comum é um contato muito próximo, muito íntimo da pele e das mucosas, que são a nossa pele que reveste por dentro, né? Da mucosa oral, da mucosa anal, da mucosa genital.
E no começo, você contou pra gente que tem alguns tipos, né, desse vírus. Tem alguns tipos que a gente tem que se preocupar mais, que a gente tem que conhecer um pouco mais. Você podia contar um pouco pra gente sobre? Com certeza, essa é uma pergunta fundamental, porque existem mais de 400 tipos de papilomavírus. Isso é a questão da biologia do vírus, né? É um vírus muito comum, 400 porque afeta animais e humanos. Bom, mas entre os humanos, aqueles que são oncogênicos quer dizer capazes de causar câncer, que são os que a gente deve temer se infectar por eles, são em torno de 13, 14 tipos de vírus. Então não é esse mundaréu, é um número mais restrito. Principalmente na região genital, existem esses, no colo do útero, causadores do câncer do colo do útero, 12 a 14 tipos de HPVs. Tá. Mas tem 2 que são os mais importantes de todos. E são todos considerados de alto risco, porque eles podem causar o câncer. Os mais relevantes, os mais perigosos, são HPV 16 e HPV 18. Tá. Eles são designados por números, não é? Então, o HPV 16 é o vírus mais oncogênico, dentre os mais oncogênicos conhecidos, certo? Além do vírus da hepatite B, o vírus da hepatite, outros vírus causadores de tumor. Mas o HPV 16 é o mais oncogênico, seguido do 18. E ele está presente em 70%, 2/3 dos cânceres de colo do útero, mostrando como ele é perigoso. Mas ele pode estar num contato, numa infecção que pode até ser eliminada. Tá. Então não é todo mundo que se infecta, mesmo com esses vírus perigosos, que vai ter câncer. Não é mesmo, numa proporção muito menor. Daí nós continuarmos falando sobre isso. E apenas um detalhe, dentre esses vários tipos, tem alguns que são chamados de baixo risco. Por que baixo risco? Porque eles quase nunca causam câncer, mas causam outras doenças. As mais conhecidas são as verrugas genitais, as verrugas anais, às vezes popularmente designadas como crista de galo na região genital, na superfície do pênis ou na vulva, formando umas verruguinhas, mas às vezes com uma característica que pareceria aquela crista. Essas lesões benignas são causadas por tipos de baixo risco oncogênico. Tá. Os principais sendo 6 e 11. Certo. E uma coisa que, né, veio assim na minha cabeça enquanto a gente conversa, eu imagino que, de alguma maneira, as pessoas que de fato desenvolvem dentro desses subtipos 16 e 18, né, que vêm a desenvolver aí um provável câncer, talvez elas tenham alguma predisposição. É isso mesmo? Não é? Elas nascem assim mais dispostas a que isso aconteça com elas? Como que isso funciona? Na verdade, não é bem assim, mas tem um aspecto muito importante na sua pergunta, que é o seguinte. Pessoas que têm bom sistema imúnico, imunologicamente sadias, que respondem às agressões externas, etc., em geral, conseguem eliminar a infecção. Perfeito. Mesmo sendo essas de alto risco, né? 16, Sim. 18, etc. Porém, justamente no sentido da sua colocação, pessoas que têm algum tipo de imunodepressão são mais suscetíveis. Então, não é uma susceptibilidade genética em que pese algumas pessoas parecem ter uma predisposição maior. Mas quem tem imunossupressão, seja por HIV/AIDS, seja por pessoas que tomam drogas porque foram transplantadas e precisam manter o sistema imune controlado, então mais quietinho, sejam pessoas com lúpus, com imunossupressões por outras doenças ou mesmo congênitas, ou pacientes com câncer, que às vezes tomam drogas, esses são todos mais disponíveis a desenvolver a lesão. Infecção, todos nós podemos ter. Ah, certo. Está previsto que na vida de uma pessoa existe a chance de 80% de você encontrar o vírus. E quando a gente encontra esse vírus,
porventura eu tive, né, com os meus 20 anos, eu tive contato com esse vírus, e aí de repente com 40 o meu sistema imunológico começa a não ser mais do que eu esperava, por qualquer ocorrido que possa ter na minha saúde. Esse primeiro contato, ele vai determinar alguma coisa futura minha ou não? Esse é um vírus que ele não fica ali, como que é? Até pode. Então é muito interessante porque 2 de 3 coisas podem acontecer. Tá. Algumas a gente acompanha com estudos epidemiológicos, acompanhando pessoas. Nós fizemos esses estudos no Brasil com homens e mulheres. Nós temos boa parte desse conhecimento vem se acumulando. A primeira é o fato de você ter uma nova infecção. Tá. Pela questão que for você, ou pela situação que se estabelecer, você tem novo parceiro, nova parceira, novo contato, seja ele qual for, adquire o vírus lá no início da atividade sexual, ou mais adiante, ou até o fim da vida, quando você continua se relacionando. Claro. É absolutamente natural que o vírus possa estar ali. Porém, e é a parte muito importante da sua colocação, sim, está descrito que há pessoas que têm o vírus de forma latente ao longo de anos. Então, adquiriu o vírus alguns anos atrás e a manifestação eventualmente ou a detecção do vírus ocorreu mais adiante. É uma forma de latência do vírus. Sim. Agora, a questão que é muito interessante em ciência, né, e para que todos nos entendam, é se de fato, quando alguém um pouco mais adiante na vida encontra ou tem um resultado positivo de vírus, se esse é uma reativação de um vírus que foi adquirido no passado, ou se é uma detecção de alguma coisa que está por ali. Então isso é uma questão que a gente não pode provar. Entendi. Você não pode dizer aos 40 anos, puxa vida, agora surgiu HPV, mas eu não me expus, não dá para saber, né? Não dá para saber. Então, e eu pensando nisso, por que eu trouxe essa pergunta? Porque, às vezes, pensando em prevenção, né, em estratégia de prevenção, em como se cuidar, que público atingir com isso, a gente vê que, na verdade, não tem como a gente se preocupar de fato só com as pessoas que são ou imunodeprimidas ou que podem vir a transparecer, né, algum sintoma ou coisa do tipo. Porque é justamente isso. A gente tem essa falsa sensação de que a juventude também, tô imune de tudo. Imagina, meu sistema imune aqui tá ótimo hoje. Isso. Mas a gente não sabe, né, o dia seguinte, como vai ser. E aí, pensando nisso, eu não sei, eu fico imaginando o tamanho do desafio que é trabalhar em cima de prevenção. E, inclusive, a gente está em março, né? Março é o mês, né, da prevenção de HPV, né? Lilás. Exato. Né? E não sei se puder falar um pouco sobre isso, né? Sobre todos esses desafios de prevenção. Você veio tudo na minha cabeça agora um pouco, mas acho que faz um pouco de sentido, né? Faz muito sentido. Faz muito sentido porque se nós dissemos que é um vírus silencioso, que muitas vezes não dá nenhum sintoma, nenhum sinal. Você não sabe que tem. Não se faz rotineiramente testes de HPV. Sim. Nem se deveria fazer, principalmente entre os mais jovens. Porque entre os mais jovens existe muito vírus circulante, mas não tem doença. Sim. Então, não é um teste com bom valor preditivo. Então, você segura para usar o teste um pouco mais adiante. Agora, sabendo disso tudo e sabendo que a partir do início da atividade sexual, seja ela em que idade for, tanto para mulheres ou para meninas e meninos, adolescentes de ambos os sexos, sabendo que é esse momento que faz com que você comece a encontrar o vírus, mas o vírus pode ser eliminado ou não, e depende de uma série de fatores, é muito importante considerar que nós temos hoje ferramentas para impedir que o vírus fique no organismo, que o vírus infecte as nossas células. E não é só região genital, cavidade oral, ânus, canal anal. Então, genital, mulheres e homens. Quer dizer, então eu estou pensando num vírus que afeta muita gente. Sim.
milhões e milhões de indivíduos em todo o mundo, e que se eu não fizer nada, uma certa porcentagem vai aumentar os índices de câncer. Sendo o câncer do colo do útero o mais importante, mas os outros são câncer de pênis, uma boa parte causado por HPV, câncer de orofaringe lá no fundo, da garganta, câncer de vulva, de vagina, uma parte deles, e câncer de canal anal. Mais de 90% dos casos causados por HPV, cervical, da cerviz uterina, quase 100% ou 100% causado por HPV. Qual é essa ferramenta que a gente dispõe? Nós dispomos de uma vacina capaz de impedir as infecções. Eu vou sublinhar isto, porque é uma vacina preventiva. Certo. Então, isso é natural pensar que não adiantaria ou não seria tão eficiente se eu já me infectei. Se eu já estou lá adiante na minha vida, na minha atividade sexual, nos meus encontros, sejam eles quais forem. Mas antes do início da atividade sexual, eu tenho a chance de me prevenir 100% das vezes. E é por isso, acredito eu, então, que o SUS disponibiliza vacina para meninos e meninas, né? Acredito que essa seja a estratégia, então. É exatamente essa estratégia, e nós estamos falando de um desenvolvimento de agora, quase 25 anos, mas a primeira vacina aprovada é de 2006. Chegou no Brasil em 2014, no Plano Nacional de Imunização. E é exatamente por isso. Se eu puder impedir as infecções por 4 tipos de HPV, que é a vacina que nós empregamos no Brasil, gratuita, de 9 a 14 anos de idade, para meninas e meninos, nós estaremos impedindo que o vírus se instale, que o vírus se mantenha ao longo do tempo, que o vírus cause doença. E o que é fenomenal é que nos países que começaram logo, 2007, 2008, a vacinar suas populações, às vezes só meninas, às vezes meninas e meninos, mas olhando para as mulheres, porque a doença tem maior impacto entre as mulheres por causa do câncer do colo do útero, por causa dos números mesmo. Aqueles que começaram logo e atingiram altas taxas de cobertura, hoje estão reportando 0 câncer de colo do útero nessas mulheres, que eram meninas na época. Não tem. Sumiu. Maravilha. Sumiu verruga genital. Isso a gente ficou sabendo 5 anos depois da introdução das vacinas. Como o câncer demora mais para se desenvolver, esperamos 12 anos, 14 anos. Hoje nós temos dados da Suécia, da Noruega, da Escócia, recentemente publicado. Na Austrália se observam algumas dessas coisas. Nos Estados Unidos já tem dados. Então, precisa vacinar, porque não vai ter a consequência dessa. Infecções comuns, hein? Não é que eu fui procurar. Muito comum. Contatos variados, muito comum. Eu posso evitar com a vacina. Sim. E as pessoas que já tiveram início à vida sexual, o que adianta ir atrás da vacina? Onde que se encontra essa vacina, já que ela não está dentro do calendário, né, do SUS? Perfeitamente. 2 comentários que são importantes. Fora dessa faixa etária, de 9 a 45 anos de idade, 9 a 45, o nosso governo fornece a vacina gratuitamente para todos os imunossuprimidos. Que legal. Perfeito. Então, HIV, AIDS, lúpus, doença oncológica, outras coisas, 9 a 45 anos de idade, mulheres e homens. Meninos, mulheres e homens. Ok? Fantástico. Fora dessas 2 situações, e tem mais. Mais recentemente, o Brasil adotou uma política nacional de imunização para oferecer a vacina contra o HPV para pessoas abusadas sexualmente. É recente isso, 2 meses, qualquer coisa assim. Você precisa procurar, às vezes, ter uma indicação, né? Não é só passar no posto como os adolescentes, mas é possível fazer isso. Que legal. Então, muito legal, porque você entende que se havia HPV
durante aquela situação, que ninguém, horrorosa, mas você pode eventualmente fazer de 9 a 45 anos de idade. Pronto. Depois eu vou reforçar se é 9 a 45 ou se é um pouco antes. Não, mas tudo bem. Existe a proteção para abuso sexual. Basta consultar e a gente chega lá. Agora, a questão do adulto imunologicamente competente é que ele poderá ter se exposto ao HPV. Nós estamos dizendo que é muito comum. Mas vamos lá. Quantos tipos de HPV? São vários. Vários, A vacina previne contra 4. Certo. Será que eu justamente peguei me esses infectei 4, os né? 4? Sim. Porque aí o benefício seria eventualmente menor. E há estudos muito claros mostrando que a porcentagem de pessoas que se infectam pelos 4 tipos é menor que 5%. Perfeito. Então, de alguma maneira... Para todo mundo, se eu peguei o 16, eu posso me beneficiar da proteção dos outros tipos. E mais, existem alguns dados que mostram que apesar do benefício não ser 100% como em quem nunca tinha se infectado, portanto, crianças e adolescentes, apesar disso, existe um benefício comprovado. Legal. Existe um benefício de quem já teve até a doença, tive uma lesão no colo do útero, tive uma lesão no canal anal, né? Eu poderei me beneficiar de tomar a vacina para não ter recidivas. Perfeito. Ou seja, tratei aquilo, acabou. Mas eu posso ter de novo? Pode. Mas com a vacina eu reduzo essa chance. Certo. Não, então, perfeito. É uma vacina que praticamente, em clínica privada, porque sai do Programa Nacional de Imunização, onde você quer o maior benefício para o investimento. Vale a pena, né? Vale a pena. Você vai numa clínica e vai procurar o benefício. Sim. E você participou, né, de estudos que continham aí essa ideia da vacina. Você pode contar um pouco pra gente como foi? Não sei, né, porque assim, aqui no Centro de Pesquisa a gente também, né, faz muitas coisas que acabam indo pro SUS e isso é uma experiência única. Não sei se você puder contar um pouco pra gente. Com certeza e com muito prazer, porque foi um período fascinante. Imagino. No mínimo, fascinante, grandioso, em termos de descoberta de ciência, de conhecimento de muitos pesquisadores importantes e que fizeram conquistas enormes na área da ciência, na área de HPV e tumores relacionados. O que aconteceu é que nós estávamos num período de produção científica que chamou a atenção dos colegas no mundo, em congressos, etc., porque nós fornecíamos a base. Entendi. Se eu tiver que usar uma vacina, para quem eu devo dar a vacina? Isso tudo que a gente discutiu. Primeiro para as crianças e adolescentes, depois procurar o benefício para os outros. E isso fez com que nós fôssemos convidados a participar de um comitê e de participar também como centro clínico, não sendo médica, com pesquisadores clínicos, fazendo o estudo. E nós fizemos o primeiro estudo de fase 2. Fase 2 é importante porque fase 1 é segurança, foi feito nos Estados Unidos. Fase 2 é onde você começa a ver quais são as respostas imunes e se parece que pode ser eficaz num número menor de pessoas. E esse estudo de fase 2 foi extremamente bem sucedido, e o primeiro que foi feito no Brasil, nos Estados Unidos e nos países nórdicos da Europa. E nós coordenamos esse estudo e publicamos, e foi fenomenal, porque a partir dele é que se pôde desenvolver os ensaios clínicos de fase 3, etc., e chegar na aprovação da vacina em 2006. Ai, eu nem imagino a sensação que deve ter sido. A gente ia para as reuniões, porque tudo cego, né? Claro, você faz esses estudos sem saber quem está tomando a vacina, quem está tomando o placebo, como nós estamos fazendo agora. No CPC2, com outra vacina de segunda geração, em homens vivendo com HIV e mulheres trans. Então, eu digo isso porque a gente ia para as reuniões e não sabia. Aí, de repente, o coordenador principal dizia assim: tem um dado para compartilhar. Aí ficava todo mundo emocionado. Está funcionando. E foi isso mesmo. Funciona. Que legal. Funciona, é uma das vacinas mais seguras, mais efetivas, com efetividade mostrada no mundo real,
proteção com 15 anos de segmento, absolutamente sem ter que precisar de reforço nem nada, é uma super vacina. Caramba! Ai, obrigada por compartilhar isso, porque é realmente, assim, eu não sei, né, mas acredito que muitas das pessoas que estão dentro da área da saúde ter esse retorno é uma coisa única, né? Sem dúvida. Não tem nem o que dizer, né? Não, e você saber agora, passados, né, desde aquela época, 2000, quando eu comecei a participar disso, agora nós estamos em 24, saber que toda uma geração, em diferentes lugares, que se vacinou com 10, 11 anos, e agora não tem 0 casos. É absurdo. Não é 80%, 80% eficaz, que já seria incrível. Você está mudando a história. E a Organização Mundial da Saúde, junto com seus experts, nós participamos de algumas reuniões, chegou à conclusão que, de fato, era o momento de declarar a eliminação do câncer do colo do útero. E nós vamos ver isso. Talvez em 40 anos. Mas foi o começo da história, né? Nós vamos ver. Nós já estamos vendo alguns países declinando e nós vamos ver se, e essa é uma mensagem fundamental, as pessoas levarem seus adolescentes para se vacinar, se a cobertura aumentar. Porque no Brasil nós estamos em torno de 50%, 60% para as meninas e 30% e 40% para os meninos. É muito pouco. Tem que vacinar todo mundo. Então, inclusive, já peguei o gancho. Pronto. Eu tenho um menino de 8 anos em casa, né? E tô super ansiosa também, porque eu já sei que com 9 a pediatra já falou que eu posso, já falei, oba! Mas assim, eu sei que isso não é regra, que as pessoas não ficam ansiosas desse jeito, né? Para aproveitar isso e entender a importância disso tudo. Mas assim, como que a gente sai dessa, como que a gente aumenta e chega na meta que a gente realmente precisa para a gente erradicar isso? Porque eu fico pensando como a gente corrige isso, sabe? São campanhas, é a forma que a gente conversa com a população. O que será que a gente pode fazer para melhorar esse status? Seguramente o que está sendo feito aqui e em várias outras iniciativas, a divulgação correta, precisa, bem esclarecida, ajuda a população a tomar uma decisão. Porque, infelizmente, nós passamos por um período onde as vacinas tiveram uma queda, uma negativa, né, muito grande. Perfeitamente. Uma questão muito infeliz, mas que começa a se recuperar. Então, comunicação correta, assegurar às famílias que a vacina não causa eventos colaterais ou outros problemas, como algumas vezes se divulgou na literatura, na mídia. Sem dúvida nenhuma, algumas meninas tiveram alguns problemas, mas com todos os estudos que foram feitos, nunca se provou ser feito relacionado, ser relacionado à vacina. Então, essa informação é importante. O nome que você, a palavra que você empregou, eu sou particularmente muito favorável que se fizessem campanhas. Entendi. Porque a gente percebe, e eu vou recordar 2014, quando foi feita a primeira campanha de vacinação do HPV, a cobertura superou os 80% que o governo pretendia. Eu lembro, inclusive, foi uma coisa... E depois parece que esqueceram, né? No país inteiro, do norte ao sul, populações indígenas, populações ribeirinhas, de locais que não se atinge... Atingiram. Não sei se foram 5 milhões de adolescentes em 15 dias. Uma loucura. Porque foi uma campanha. Campanha do vamos vacinar. Muito bem. Eu acredito em campanha. O governo, às vezes, quando a gente conversa com os profissionais do Ministério da Saúde, importantíssimo o papel que eles têm, particularmente no Plano Nacional de Imunização, muito cientes dessa possibilidade, eles dizem que as campanhas podem ser complexas de estabelecer, caras em alguns sentidos, e então que seria melhor que a população acedesse, fosse aos postos de saúde, porque a vacina está lá. E a vacina, não se esqueçam, como outros medicamentos, tem prazo para vencer.
A gente fica ouvindo, a vacina do Covid acabou o prazo. É um horror, certo? Então, comunicar-se, dizer e assegurar às famílias que é uma boa vacina, segura, que não vai causar eventos colaterais, eventos adversos, eu acho que é uma boa maneira de fazer. Mas, sobretudo, principalmente, discutir, comentar, colocar na mídia que desejarem, que quiserem, escrita, falada, televisão, etc., que essa vacina protege contra câncer. Certo. Não é a primeira. A primeira é a vacina contra hepatite B, que ninguém pergunta. Hepatite B também é transmitido por contato, por atividade sexual. Ninguém entra no mérito, porque é dada para a criança no dia que ela nasce, nas maternidades. Então, não se perguntem, vai vacinando. A nossa, desculpe, a vacina contra HPV, mas é lógico, é sua. É nossa, é de todos. Essa vacina que nós estamos conversando é uma vacina que deve ser dada na adolescência, porque ela não foi estudada. Há estudos que estão tentando trazer para crianças, 4, 5 anos de idade, que é um pouco mais fácil, às vezes, para a mãe, para o posto de saúde. Já tem um pool, né, de coisas que a pessoa já vai tomar, né? Então... Já coloca, perfeitamente. Essa tem um pouquinho essa dificuldade. Entendi, dos porque ela é 9 aos solta, 14, né? Aí é que tá. Apesar que existem outras vacinas e reforços que podem ser dados. Mas dizer, você poderá impedir que seu filho, sua filha, seu sobrinho, sobrinha, etc., amigo, amiga, possam vir a ter um câncer do colo do útero, em primeiro lugar. Câncer de canal anal, que afeta ambos os sexos, porque a proporção é muito elevada causada por HPV. Vulva-vagina, proporção um pouco menor. Mas são tumores horríveis, a mulher morre numa situação horrorosa. Orofaringe e câncer de pênis. Ah, mas pênis é um câncer raro. Sim, mas sabe o que faz quando tem câncer de pênis? Você pode imaginar, né? A cirurgia que se impõe. Isso quando não perde a vida alguns anos depois. Sim. Isso tudo, por causa que o HPV-16 está incluído na vacina contra HPV, nas vacinas disponíveis, você pode evitar que as pessoas passem por isso. Começa muito jovem, para que tenha toda uma geração. E as outras gerações, o que a gente vai fazer? Quem é um pouco mais velho? Infelizmente, para muitos tumores, não tem prevenção. Não tem teste de rastreio. Orofaringe não tem, canal anal começamos a discutir, mas câncer do colo do útero tem, é o Papa Nicolau. Então, iniciou a atividade sexual, ou a partir dos 25 anos, gratuitamente em todos os postos de saúde, você será acompanhado para encontrar precocemente se tem alguma coisa que não está bem. Não se esqueça, requer um tempo para aparecer o câncer do colo do útero. Faça o seu teste preventivo regularmente. E agora o Brasil acaba de aprovar teste de HPV, que é mais sensível. Estará sendo implementada futuro, porque aprovou-se a nível de governo, agora precisa saber como as pessoas poderão ir e ter o teste. Mas é um avanço fenomenal para a melhor prevenção secundária. A gente chama secundária porque eventualmente já tem a infecção ou já tem alguma lesão, mas eu me preparo para ser tratado antes que eu tenha um câncer. Entendi. Então você pode fazer. A combinação dessas coisas levará à eliminação do câncer do colo do útero. Legal. E uma última pergunta assim relacionada, né, a esse universo todo do HPV. O HPV em si, a infecção, ela tem cura? E assim, qual é o tratamento que é dado? Como que é esse caminho? A infecção propriamente dita, essas, maioria das vezes assintomáticas... A gente, na verdade, nem procura ela, né? Acaba que nem procura, né? Mas se alguém fez um teste e encontrou o HPV, um dos HPVs, eu costumo dizer pestilentos, né? Para dizer os de alto risco, vamos guardar, as pessoas ficam impressionadas. Ajuda, né? Ajuda a gravar. Aquele não é dos bons, né? Quando você tem o HPV, não tem
tratamento específico. Não existe ainda nenhuma droga claramente demonstrada para eliminar a infecção. O teu sistema imune dá conta disso quando você tem um sistema, quando você é competente. O que tem tratamento é sim contra as lesões. Inúmeros tratamentos. Então, verruga genital é causada por HPV. Pronto, como eu trato verruga? Tá lá, em quaisquer sítios anatômicos, ânus, vulva, vagina. É um padrão, né? É um padrão. E o câncer de colo de útero, principalmente suas lesões precursoras, antes de ser um câncer invasivo, também tem tratamento. Como tem tratamento, lesões iniciais no canal anal, lesões... É que a gente, como não faz rastreamento, às vezes o paciente vai ao médico já com alguma lesão, mas também tem tratamento. Mas só o fato, o médico quis fazer um teste de HPV. Ai, deu positivo, eu quero tratar. Esse não tem tratamento. Certo. A gente fala assim, reforce o teu sistema imune, procure verificar se tem alguma coisa que cause estresse, etc., para ver. E não se esqueça, a grande maioria, com o tempo, elimina esse vírus. Então, também não é para ter um resultado desses e sair desesperado. Certo. Vamos aguardar um tempo. Acompanha, né? Acompanha. Perfeito, perfeito. Doutora, estamos chegando ao fim, mas antes eu queria só fazer uma pergunta que é um pouco maior que o HPV, assim, talvez seja um pouco mais pessoal, mas assim, a gente está no mês de março, que é o mês da mulher também, né? A gente até fez um conteúdo, né, dentro aqui do Centro de Pesquisa relacionado ao momento histórico que é, né, e por que é março, enfim. E isso remete a gente à importância da gente ver mulheres fazendo ciência, fazendo história, trazendo isso, né, porque isso é muito grande. Gostaria de saber como que é para você, sabe, como é ter esse local dentro da ciência, de trazer tudo isso, de saber que está fazendo história sendo mulher, porque isso é muito difícil, né? Não foi sempre que a gente teve esse espaço. E se tiver qualquer mensagem, enfim, que quiser comentar, que quiser falar, por favor, seu espaço agora, para a gente saber um pouquinho sobre. Obrigada. Eu devo dizer que nunca senti diretamente qualquer preconceito. Nunca sofri, talvez fosse a palavra melhor. Direto. Indiretos há vários. E às vezes a gente observa um pouco aqui, um pouco ali. Mas eu tive um privilégio, o privilégio enorme de trabalhar com um médico, infelizmente falecido, que foi uma pessoa brilhante na área de oncologia, professor Ricardo Renzo Brentani, da Faculdade de Medicina da USP. E que foi o diretor do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, onde eu comecei essas pesquisas, né, com HPV. E esse era um homem que tinha uma visão de absolutamente neutra, de que a pessoa, se for competente, se estudar, se desenvolver, tem seu espaço. E até poderia acrescentar rapidamente que ele até dizia, eu às vezes prefiro até trabalhar com mulher, porque elas são tão organizadas, tão determinadas. Obviamente ele falava isso com vários colaboradores do sexo masculino, mas, né, e os médicos e assim por diante. Então ele realmente me deu muitas oportunidades, eu fui muito privilegiada nesse sentido. E acho que pelo fato de não ter sentido, de não ter sofrido ou ter me restringido, eu fui para frente. Que bom. E as portas estavam abertas e eu trabalhei, consegui. O que eu consegui? Eu consegui observar e vencer num aspecto muito importante da liderança da mulher em relação ao grupo de pesquisa, na minha área. Então, ter formado muitas pessoas, mestres, doutores, ter ao meu lado jovens, adultos, mulheres e homens, e perceber como o grupo crescia e avançava e contribuía, não é? E acrescentava e publicava artigos, etc. Isso me deu muita força, porque eu dizia, olha, não precisa ter um homem chefiando o grupo. Eu fui caminhando. Então, eu acho que a minha mensagem, passados tantos anos, certamente, se você tem a oportunidade,
observe, porque às vezes a gente deixa escapar também, mas vai em frente. Sim. Continue atuando. Persiga teu sonho. O meu sonho foi desde muito jovem. Eu tinha 10, 11 anos, eu queria um microscópio. Da onde que eu lia, porque eu sei lá o que era, e ganhei o microscópio. Meu pai me trouxe um microscópio de brinquedo dos Estados Unidos. Eu nunca esqueço isso. E aí eu queria colocar um pedaço de tecido, para olhar de tudo tomate. Que dava, não né? via nada, porque era uma fatia. Mas depois fomos aprendendo, não é? Sim. Meu pai, um engenheiro textil, ele colocava fibras e a gente via as fibras na sua magnificação, sei lá, 10, 50 vezes. Então, persiga seu sonho, mas informe, denuncie, fale com os teus pares. Conte para quem for em quem você confia, que você está sentindo isso ou aquilo. E não deixe para depois. Porque deixar para depois significa que já vai estar criando feridas, às vezes mais profundas e difíceis de curar. Então, comente, fale. Pode não ser isso que esteja acontecendo? Vamos buscar ajuda. Eu sempre pretendi ser e acho que sou reconhecida por alguém que é aberto para ouvir, para falar sobre qualquer situação. E sobre ciência também, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu acho que sim, eu fui muito privilegiada e sou muito grata a quem me deu as oportunidades que eu tenho, incluindo minha família. Doutora, eu não tenho como agradecer seu espaço aqui com a gente hoje, seu tempo. Não posso dizer quão rico foi, porque realmente foi um imenso prazer. Muitíssimo obrigada. A sua fala vai servir assim de uma maneira que acredito eu que a gente não vai ter dimensão, sabe? Então, muito obrigada, de verdade, do fundo do coração, por participar aqui, por aceitar esse momento com a gente. E, gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente também até o final. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. A gente pode conversar com os profissionais também, esclarecer. Nunca deixem de pesquisar, né? Nunca deixem de ir atrás, enfim, das informações que vocês não têm certeza. E se a gente puder ajudar, estamos aqui. E não deixem de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. E é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.